O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Lino, meu irmão, os queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos coloca, mais uma vez nesse caminho do Advento, diante de um termo que nos é muito familiar, o termo Evangelho, né? Evangelho é até gênero literário, né? São 4 livros da Bíblia que recebem o nome de Evangelho. E o motivo pelo qual nós chamamos estes livros de Evangelho está na leitura que nós fizemos hoje. Evangelho significa literalmente, do grego, boa notícia. Isso é o literal. E São Marcos, quando escreve o seu Evangelho, ele começa dizendo: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A partir daí, então, os livros que contam, de modo inspirado pelo Espírito Santo, a história de Jesus, se chamavam também Evangelho. Mas para nós entendermos o sentido verdadeiro dessa palavra, é necessário nós entrarmos também no mundo do evangelista São Marcos. São Marcos viveu no tempo do Império Romano, ele era discípulo do apóstolo São Pedro. Na época que Jesus estava lá na Palestina, São Marcos provavelmente era uma criança, né? E São Marcos, quando fala de evangelho, ele tem em mente uma categoria romana. Quando o imperador Augusto nasceu, foi dito que foi um evangelho. Quando os imperadores iam para uma cidade, né, ou publicavam uma notícia, ou subiam ao trono, a publicação dessa notícia era chamada evangelho. E assim como acontece hoje, quando uma figura importante da política nacional, por exemplo, né, vem visitar a nossa cidade, a nossa região, assim também aconteciam com os imperadores. A publicação do evangelho significa ruas reparadas, né, novas construções, monumentos. As cidades se alegravam quando chegava o imperador, porque por onde ele passava se construíam cidades. As benfeitorias públicas eram notórias. Por isso é um evangelho, né? Agora imagine o que São Marcos quis dizer quando disse início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. São Marcos queria dizer: vem o imperador do céu, e ele fará muitas benfeitorias, né? E ele nos encherá de muitas graças. Essa é a ideia de São Marcos quando fala de Evangelho. E se nós prestamos atenção, a liturgia da palavra de hoje parece um canteiro de obras, né? A primeira leitura diz: falai a Jerusalém, preparai o caminho, nivelem-se os vales, rebaixem os montes,
endireite o torto, alisem as asperezas, sobe a um alto monte, levanta com força a voz. É uma obra verdadeira, né? Imagina, Deus que criou o universo, que não pode ser contido pelo universo, porque Deus é maior do que o mundo, do que tudo. Deus vem a este mundo. Que lugar nós preparemos para Deus? Como prepararemos um lugar capaz de receber a visita de Deus? Nivelem-se os vales, rebaixem os montes, endireite o que é torto, alisem-se as asperezas, né? A segunda leitura continua com essa mesma agitação da obra. Os céus acabarão, os elementos serão consumidos, a terra será consumida. Essa é a espiritualidade do advento. Uma espera, mas uma espera inquieta. A espera de alguém que precisa arrumar as coisas, deixar tudo certinho para a visita de Deus. E continua o apóstolo São Pedro: o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. São Pedro aí nos dá então a chave de leitura para nós entendermos qual é a reforma que é necessária, qual o lugar que Deus quer habitar, né? Uma terra onde habite a justiça não é uma questão de uma reforma cósmica, né? As pedras não têm culpa, né? Uma terra onde habita a justiça é a questão de uma reforma interior. Qual é o lugar onde Deus habita? Onde Deus quer vir morar, né? É aí que nós precisamos fazer a reforma para que Deus venha. Se vocês têm boa memória, vão se lembrar que já vimos trabalhando esse tema há alguns domingos, né? Há 2 domingos atrás, na solenidade de Cristo Rei, eu recordava que Jesus Cristo é o Senhor. E para que Ele seja Senhor, nós temos que entregar a Cristo o critério da nossa vida. Muitas pessoas andam, vivem, né? Eles escolhendo o que é bom e o que é ruim. Mas se nós queremos que Cristo seja o Senhor, nós temos que entregar a Ele o critério. Ele é que sabe o que é o bom e o que é ruim também para mim. No domingo passado nós falávamos que essa espera do Senhor é uma espera que acontece entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Se lembram? Eu até usava aquela imagem do vaso, né? Na mão do oleiro. Dizia que pela pregação nós somos modelados como vaso na mão do oleiro. Porém, ainda é barro cru, né? O vaso na mão do oleiro pode ser refeito. O que vai nos dar uma forma definitiva e rígida é o fogo da provação, que está lá fora. Aqui nós aprendemos que é bom perdoar, que é necessário perdoar. Mas nós só vamos aprender a perdoar no fogo da provação. Aqui nós aprendemos que é bom sermos generosos, mas nós só seremos generosos quando formos provados pelo fogo. E então adquiriremos uma forma fixa, rígida, né? No fogo da provação. E hoje, nesse segundo domingo do Advento, o tema da liturgia é então que é uma espera inquieta, uma espera de reforma, uma espera de transformação, uma espera de endireitar as coisas, né? São Pedro diz na segunda leitura ainda: qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Caríssimos, vivendo esta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Precisamos de uma reforma interior. Isso que nós vimos no profeta Isaías é para nós. Preparai um caminho. Qual é o caminho que devemos preparar para que venha Deus? Em primeiro lugar, o caminho da fé.
eu escutava uma meditação sobre o Santo Rosário, e a pessoa que fazia a meditação, o Senhor, ele dizia: nós precisamos abrir no nosso coração um espaço, construir uma casa para a fé. Achei, que coisa, é verdade. A fé não é simplesmente algo, li, acreditei. Não, não é isso. A fé viva, a fé sobrenatural tem que encontrar um lugar construído no seu coração. Conhecer mais de Deus, experimentar mais de Deus, isso vai abrindo espaço e vai construindo uma casa para a fé. Preparai o caminho do Senhor. Nivelem-se os vales, diz o profeta. O que poderiam ser os vales? Os lugares baixos, né? Aquelas coisas que às vezes nós olhamos no espelho e reconhecemos: meu Deus, como eu sou mesquinho, como eu sou pequeno, como eu sou baixo, como eu me arrasto. Pois Deus veio para nivelar os nossos vales. Rebaixem-se os montes, diz o profeta. E quais seriam os montes? Santos dos primeiros séculos da igreja, quando comentam esse versículo, dizem: são os montes do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, né? Quantas vezes nós temos essa tendência, né, de querermos estar acima do que aquilo que nos cabe, né? Quanto nariz empinado, quanta testa soberba, né? Deus virá, mas para que Ele chegue é necessário que os montes sejam rebaixados. Isso pode virar uma oração: Senhor, rebaixa os meus montes, né? Nivela os meus vales, endireite o que é torto. Muitas pessoas parece que querem fazer conjugar, né, uma vida torta com o serviço a Deus. Isso não é possível. Quem segue o caminho do Senhor, quem quer ser discípulo de Cristo, deve desentortar a sua vida. Por caminho torto não vem Deus. Desentorta o teu caminho. Deixa de cultivar, né, esses pecados de estimação. Tira isso. Desentorta o teu caminho, porque o Rei virá. Alisem-se as asperezas. Quando eu rezava, e é verdade isso, hein? O Senhor me dizia das asperezas como sendo as asperezas do trato. Quantas vezes nós somos tão intratáveis, não é verdade? Parece que somos uns cactos, né? Se a pessoa chega perto, a gente espeta imediatamente, né? Como nós precisamos ter o trato alisado, como a suavidade do coração de Jesus precisa também suavizar o nosso coração. Como é que eu posso levar ao meu irmão Deus, se ele nem se aproxima de mim? Se eu sou tão rude, mal educado, né? Alisem-se as asperezas. Essa é uma reforma. Eu tenho certeza que se cada um olha para dentro de si, percebe que há algo a ser feito. Qual é a tua obra? O verdadeiro pedreiro desta obra é o Espírito Santo. É Ele que nivela os nossos vales, é Ele que rebaixa as nossas montanhas do orgulho, é Ele que endireita o nosso caminho torto, é Ele que nos alisa as asperezas. É Deus, é Deus. E na liturgia de hoje, na palavra, nós vimos a figura desse primeiro mestre de obras que Deus escolheu para preparar o caminho do Senhor. Quem foi ele? João Batista, né? Interessante, e era justamente isso, né? Pregava um batismo de conversão, as pessoas vinham da Judéia e de Jerusalém até João, confessavam os seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. Esse era o mestre de obras de Deus. Agora, que figurinha era João, né? Não era um grande retórico. João não convencia pelas palavras, né? Não era um grande orador, não. João era outra coisa. Quando no Evangelho Jesus Cristo fala de João Batista,
ele faz essas perguntas, né? O que fostes procurar no deserto? Um homem vestido de vestes finas? Este está nos palácios. O que fostes procurar no deserto? Um profeta? Mais do que um profeta. Esse era João. João convencia pelo testemunho. Simplicidade, coerência, convicção, consciência da sua missão. Esse era João Batista. Conversando com um padre amigo, e uma das frases que a gente escuta e depois a gente toma para a gente, né? Essa frase agora é minha, mas eu aprendi de um outro padre. Ele dizia: padre, a verdadeira missão não é falar. A verdadeira missão é estar. E é verdade. Quão diferente é a presença. O discurso a gente escuta, a gente pode ensaiar. Agora, testemunho e presença é outra coisa. Papa Francisco tem uma carta, uma encíclica maravilhosa, uma exortação, melhor dizendo, sobre evangelização, né? Evangelii Gaudium. E ela tem um último capítulo que não se perde uma linha dele. O capítulo se chama Evangelizadores com Espírito. E ele começa dizendo assim, no número 259. Evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. Invoquemo-lo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda a ação corre o risco de ficar vã e o anúncio, no fim das contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas, sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de Deus. Uma vida transfigurada. Eu acredito que um dos maiores presentes que Deus pode nos dar é a graça de conviver com alguém transfigurado pelo Espírito Santo. Essa pessoa nos exige. O olhar nos fala de Deus, a presença. João Batista chamava a atenção pela sua dieta e pelo seu vestuário, né? Nós precisamos chamar também a atenção das pessoas pelo nosso modo de vida, pelas nossas palavras, pelo nosso modo de proceder. João Batista hoje é quem nos ajuda a preparar o advento. Mas você pode ser o João do seu irmão, para que ele prepare bem o advento dele. Transforma isso em oração. Senhor, nivelem-se os meus vales, rebaixem as minhas montanhas de orgulho, né? Endireita, Senhor, a minha vida torta, alisa, Senhor, as minhas asperezas, para que eu seja o João do meu irmão e leve muita gente para Deus, muita gente para Deus. Nesses momentos de silêncio, peçamos a Deus a graça de ouvir dele também essa exortação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.